Boa tarde a todos. Estamos continuando aqui o curso de atualização em eletrônica para sistemas embarcados. Hoje vai ser a nossa última aula teórica. Também vai ser uma aula curta. E na quarta-feira, que é a nossa próxima aula, eu vou introduzir para vocês o projeto final que nós vamos desenvolver durante as próximas 2 semanas, certo? Eu acho que ficou bem a tempo da gente fazer esse curso, calhou de cair no tempo certo até o retorno das nossas aulas nos períodos especiais, né? Então eu queria lembrar para vocês de que a Rural está lançando a sua proposta de período especial e, portanto, eu convido todos vocês a lerem essa proposta e fazerem suas contribuições, certo? Vocês podem fazer as contribuições mandando para os e-mails, então procurem saber o que a universidade está fazendo, mas em agosto nós vamos retornar com as nossas atividades em aulas à distância, parecido com isso que vai acontecer aqui, certo? Então vamos lá. Hoje o que a gente vai olhar são as interfaces. Então a gente estudou os sensores, estudamos circuitos com amplificadores operacionais, estudamos os conversores e como eles se comportam. Então agora o que a gente vai fazer é juntar todo mundo, mostrando algumas interfaces, alguns exemplos de interfaces interessantes, para a gente entender como é que a gente pode fazer o condicionamento de sinais. Então, basicamente, desculpa aqui, meu amigo João Vitor está pedindo um salve, diz que está bastante triste. Bem, salve João Vitor. Pois essa é a última, mas nós estaremos juntos aqui em breve, certo? Para quando for a atividade de eletromagnetismo, caso vocês cursem eletromagnetismo. Eu vi aqui no chat que eu esqueci de apresentar a tela, então vou fazer isso agora. Ok? Beleza. Está todo mundo vendo minha tela? Massa. Ok. Beleza, então deixa eu abrir o chat novamente para eu ficar olhando as mensagens de vocês, para eu prestar atenção para o chat não rolar direto. Então vamos lá. Então essas interfaces a gente consegue fazer para juntar os sensores que a gente estudou com o microcontrolador. Então o microcontrolador é um dispositivo que consegue trabalhar com níveis de tensão muito específicos. Tudo para o microcontrolador tem que ser ou 0 volts ou 5 volts. Aqui 0 e 5 estão representando nível lógico baixo e nível lógico alto, que em outros microcontroladores podem ser 0, 3.3 ou até outros valores. Mas no microcontrolador, toda a informação deve estar condicionada em 0 volts ou 5 volts. Ele só consegue interpretar esses dois níveis lógicos, nível lógico baixo e nível lógico alto. Então, quando a gente trabalha com essa interface, o que a gente está fazendo? Pegando a informação de saída de um sensor e condicionando este sinal para que ele possa ser lido por um microcontrolador e para que possa ser feita ali operações dentro daquele microcontrolador. Então, em geral, a gente vai comunicar-se com o microcontrolador em 2 formas. A primeira delas é através de um sinal que já seja digital, isso é, um sinal que já tem o valor 0 ou 5, ou um sinal analógico que vai ser convertido para um sinal digital. Mas esse sinal analógico não pode ter qualquer valor. Esse sinal analógico deve estar contido dentro do intervalo de 0 a 5 volts, no caso do amplificador, no caso do microcontrolador que opera entre 0 e 5 volts, certo? Então, o meu sinal analógico tem que estar contido dentro desses níveis de referência para tensão baixa e tensão alta. Sim, João está perguntando aqui se sou eu que vou ministrar eletromagnetismo. Sim, se houver procura, certo? Então, vocês têm que preencher um formulário, não é isso? Para dizer qual é o interesse de vocês. Se houver uma procura, que eu acredito que vai ter, porque já tinha turma de eletromagnetismo 1, né? Então, tendo interesse, a gente vai fazer uma avaliação das disciplinas, e aí no caso, sim, sou eu que vou ofertar Eletromag 1, caso haja essa oferta, certo? Beleza, voltando aqui para o nosso tema. Todo sinal analógico que vai ser introduzido no microcontrolador deve estar dentro desse limite de 0 a 5 volts. Por quê?
como vocês fizeram na atividade anterior, a 9, a gente criou uma conversão analógico digital. Vocês devem se lembrar que a gente divide o intervalo em subintervalos e esses subintervalos estão contidos dentro do intervalo maior 0 a 5 volts, nível lógico baixo, nível lógico alto. Então, quando a gente tem um sensor que opera numa região diferente dessa, a gente precisa fazer uma transformação, um deslocamento deste sinal do intervalo em que ele estiver até o intervalo 0,5. Então, por exemplo, se eu tenho um sensor cujo seu intervalo de tensão na saída vai, digamos, de menos 2,5 até 2,5, menos 2,5 até 2,5 volts positivos, né? Então eu tenho 5 volts de excursão, certo? O meu intervalo total é 5 volts. Só que este intervalo não coincide com o intervalo 0 a 5. Se o meu sensor tem este intervalo de geração, o que eu tenho que fazer? Deslocá-lo para cima, somar a este sensor um valor que aqui nesse caso vai ser também igual a 2,5. Por quê? Se eu somo 2,5 ao sinal daquele sensor, o sensor vai passar a gerar de 0 a 5. Certo? Da mesma forma, se eu tenho um sensor que gera de 0 volts até 1 volt, para que ele possa ser lido com o maior intervalo possível, então eu preciso multiplicar aquele sinal por 5. Porque aí o que era 0 a 1 passa a ser 0 a 5. Um deles eu faço com uma soma de offset. Esse primeiro caso é o caso de soma de offset. Eu estou deslocando o sinal para mais ou para menos. E no segundo caso eu estou aplicando um ganho no sinal para que o meu intervalo total seja exatamente igual ao intervalo da representação do microcontrolador. Certo? Então são dois princípios básicos que a gente vai utilizar, que são o deslocamento e o ganho. Se você, para pensar, essa é uma transformação afim. Eu estou fazendo um mapeamento ponto a ponto, fazendo um ganho, uma multiplicação, mas somando um valor fixo. Então a gente pode fazer essa representação como uma equação afim, y igual a x mais b. E obviamente a gente vai usar os circuitos que a gente tem apresentado até agora para fazer isso. Então tenha em mente que o nosso objetivo é pegar o intervalo de saída do sensor e fazer uma transformação de tal forma que ele torne-se o intervalo 0 a 5. Beleza. A primeira interface, vamos dizer que a gente tem uma interface simples com um sinal deslocado, certo? Imagine que eu tenho aqui um microfone, mas suponha que o sinal de saída deste microfone, o que é bastante comum, seja uma combinação de um sinal de entrada de interesse, que aqui a gente está chamando de Vmic. Este Vmic é o sinal que transporta a informação de fato do áudio, mas na maioria dos casos, por conta da polarização do microfone, este sinal estará acompanhado de um sinal CC indesejável. Aqui a gente vai chamar de Voff por offset, pela palavra offset. O sinal de polarização é sempre um sinal CC. Ele é necessário para energizar o circuito. E esse tipo de padrão, de sinal CC para polarização, é bastante comum em vários tipos de amplificadores. E é essa a razão pela qual a gente coloca sinais CC no amplificador operacional, por exemplo. O que a gente quer é fornecer energia para que os transistores dentro do amplificador operacional estejam polarizados na região de operação correta. Isso acontece também com os sensores, como a gente viu aqui com o microfone de eletreto. A gente precisa induzir no microfone de eletreto uma tensão, ou melhor, uma corrente CC, para que ele seja polarizado. E essa corrente CC vai gerar um componente de tensão CC sobre as resistências daquele circuito. Como é que a gente faz para poder manipular essa tensão CC? Então, uma das opções é a gente criar esse circuito que vocês estão vendo aqui. Então, vocês podem perceber que esse circuito é composto de um conversor AD, a última passagem é um conversor AD, que vai se
que vai se comunicar diretamente com o microcontrolador. Aqui está representado na saída mic out para o microcontrolador. Esse conversor AD ele também pode ser interno ao microcontrolador, que é o que acontece na maioria dos casos. A gente tem os microcontroladores com conversores AD integrados, mas nada impede de você utilizar um conversor AD externo ao seu circuito. Numa situação normal, você vai ligar já o seu Vout diretamente no pino AD do seu microcontrolador, certo? E o conversor AD vai ser interno ao seu microcontrolador normalmente. Então vamos dar uma analisada só no circuito que está externo ao microcontrolador, que é um amplificador operacional. Note que ele está aqui numa configuração interessante, né? Em relação a VREF, essa tensão de referência, este amplificador operacional é um amplificador inversor. E o ganho dele vai ser menos R2 sobre R1. Já em relação ao meu sinal de entrada, um microfone ou qualquer outro sinal que possua um VCC, aí, uma tensão de offset de polarização, em relação ao microfone, ele é um amplificador não inversor. Então vamos dar uma olhada, né? A gente tem essas duas primeiras equações aqui através da lei das correntes de Kirchhoff. Então a primeira equação da lei das tensões de Kirchhoff. A primeira equação vem desta malha aqui. Então a tensão de referência será igual a RI mais R2, que são multiplicados por essa corrente I. Lembre-se que a corrente I é a mesma corrente fluindo pelos dois resistores, porque o amplificador operacional não admite corrente de entrada, né? Ele tem uma impedância de entrada muito alta, então, portanto, a gente não tem corrente de entrada nas suas portas de entrada, né? Então, essa é a primeira equação. A segunda equação vem desta malha aqui, VREF R1 por aqui até o microfone. Então, VREF vai ser igual a R1I mais Vin. VREF igual a R1I mais Vin sendo a tensão de entrada do microfone. Aqui está o desenvolvimento da equação, mas o que é importante é a gente atingir este valor final aqui, que é tensão de saída é igual a um certo ganho para a tensão do microfone mais um segundo termo. Vamos dar uma olhada aqui no segundo termo. Esse segundo termo, que aqui está definido como R1 mais R2 sobre R1 vezes a tensão de offset, menos R2 sobre R1 vezes a tensão de referência. Perceba que esse segundo termo é um termo CC, certo? Todo mundo concorda com isso? Esse segundo termo é um termo CC. Aí agora vamos pensar. Vamos parar para pensar um pouquinho. Quais têm que ser as características de um sinal na entrada de um conversor analógico digital? Vamos supor que o nosso nível de tensão de referência para o nível positivo, nível alto, é igual a 5 volts, certo? O que a gente vem trabalhando tipicamente. Então vamos imaginar que na minha entrada do amplificador analógico digital, eu tenho que ter um intervalo que vai de 0 até 5 volts. 0 a 5 volts. E eu vou ter um sinal que deve variar em torno deste intervalo de 0 a 5. Vamos parar para pensar. Qual é o melhor lugar onde eu tenho que colocar esse valor CC para que o meu sinal de áudio seja corretamente reproduzido dentro desse intervalo? A melhor escolha é a gente colocar o sinal CC exatamente na metade do caminho. A gente chama esse ponto da metade do caminho de ponto de máxima excursão. Correto, Pedro? 2,5. Por que a gente chama esse ponto de máxima excursão? Porque o meu sinal de áudio, que vai variar em torno deste ponto, poderá ter a maior amplitude possível, que é 2,5. Percebe? Então, se eu tenho um sinal senoidal,
o maior sinal possível que eu consigo encaixar dentro desse intervalo tem que estar centralizado em 2,5. Se o meu sinal senoidal estiver centralizado mais para cima ou mais para baixo, eu não consigo a melhor representação. Vocês concordam comigo? Ok, tranquilo. Então, a gente vai chamar de ponto de máxima excursão o ponto central entre os limites de representação. Se eu consigo representar de 0 até 5, e fora desses valores o meu circuito não consegue mais interpretar, então eu vou colocar minha representação no ponto em que eu posso ter sinais mais altos, de maior amplitude, né? Então ele vai ser exatamente no centro da excursão e a gente vai chamar esse ponto de máxima excursão. Então este valor CC, exatamente, Romeu, fora disso eu estou perdendo informação. Então se eu pego esse meu sinal, imagine aqui esse sinal e eu represento esse mesmo sinal aqui, por exemplo, vou desenhar uma linha verde para a gente conseguir ver a diferença entre um e outro. Se eu estou desenhando ele nesse ponto que tem uma linha verde agora, e eu desenho ele com a mesma amplitude, para a parte baixa eu consigo representar. Ok, a parte baixa vai estar contida dentro do meu intervalo 0,5, mas a minha parte alta vai passar direto, além do meu limite superior de 5. Certo? E a mesma coisa acontece se eu tento centralizar o meu sinal num valor abaixo da média. Por isso eu tenho que sempre centralizar o meu sinal no meio da operação, para que todo o meu intervalo seja gerado entre 0 e 5. Ok? Beleza. Então, como é que vão ser definidos os parâmetros aqui desse circuito? Como é que a gente calcula os valores, né, desse circuito que a gente está vendo aqui na esquerda? Esta componente CC, que está aqui indicada embaixo aqui com a palavra CC, né, que aqui vai ser compreendido por R1 mais R2 sobre R1 vezes a tensão de offset menos R2 sobre R1 V de referência. Esta componente CC deve ser igual a 2,5. Então esse cara daqui a gente vai igualar no centro da operação em 2,5. Opa, 2,5. Ok? Então a gente vai centralizar a operação. Então eu tenho que calcular R1, R2 de tal forma que este intervalo seja deslocado para 2,5. E quem é que vai ser o ganho do microfone? O ganho do sinal do microfone será 1 mais R2 sobre R1. Certo? Aqui no caso, a tensão de referência VRF é uma escolha do projetista. Você pode utilizar um potenciômetro, por exemplo, pode utilizar um diodo Zener, mas é uma escolha sua qual o nível de referência VRF que você deve utilizar. Então, como é que a gente vai, qual é a ordem de escolhas que a gente deve fazer? Primeiro de tudo, você deve ver qual que é a amplitude do seu sinal. A partir da amplitude do seu sinal, você vai definir quem é o ganho. O ganho é 1 mais R2 sobre R1. Você tem que definir o ganho de tal modo que a amplitude do seu sinal seja igual a 2,5. Depois você define quem é VRF para provocar o deslocamento necessário para levar o seu sinal para o ponto de máxima excursão. Certo? Ficou claro? Beleza. Então vamos lá. Como é que a gente faz agora uma interface com um termopar? Aqui a gente tem o gráfico da sensibilidade de um termopar. E aí a gente vai chamar de sensibilidade essa relação de conversão, né? Então, se você olhar aqui na tabela, eu sei que o meu termopar, quando eu tenho uma temperatura de 0 graus Celsius, eu tenho uma tensão de saída de 0 volts. Isso não é à toa. Esse termopar aqui, a gente já está supondo que a ponta fria, lembram-se? A ponta fria está mantida em 0 graus Celsius.
Então, se a ponta fria está mantida em 0 graus Celsius, a ponta quente, se estiver na mesma temperatura, as duas estão produzindo a mesma tensão e, portanto, a subtração dessas tensões será 0. Quando eu começo a aumentar a temperatura, eu aumento a temperatura nessa direção, o que acontece? A tensão na ponta quente começa a exceder a tensão na ponta fria. Ela começa a ser maior do que a tensão na ponta fria. Isso faz com que a minha diferença de tensão entre as duas comece a aumentar. Se a minha temperatura na ponta fria diminui, então o contrário acontece. A minha diferença de tensão entre a ponta fria e a ponta quente passam a resultar em um valor negativo. Beleza. Vamos supor agora que eu quero fazer a leitura de um termopar com um microcontrolador, mas eu quero fazer essa leitura em um intervalo de temperatura que vai de 0 a 200 graus Celsius. Então eu estou querendo medir esse intervalo de temperatura. Não me interessam temperaturas menores do que essas, porque vamos supor que aqui na aplicação deste sensor em específico, que a temperatura normalmente não vá para baixo de 0, então eu vou pegar só a parte positiva. Vamos fazer essa suposição aqui, e isso vai depender da sua aplicação. Então vamos supor que eu quero medir 0 a 200 graus Celsius, então aqui na minha curva de conversão, na minha curva de sensibilidade, eu vejo que a minha saída pode ir de 0 volts até 8 ponto alguma coisa milivolts. Essa escala está em milivolts. Então aqui vai a primeira pergunta. Das duas operações que a gente pode fazer de ganho e deslocamento, será necessário fazer as duas? Será necessário fazer só uma das duas? Se sim, qual das duas é necessário fazer nesse caso? Ou as duas, né? Se for só uma, qual das duas? Alguém se arrisca a dar um palpite? Correto, Alisson. Aqui nesse caso, a gente só precisa fazer a transformação de ganho. Por quê? Porque o meu sinal já começa em 0. Tá, eu vou repetir aqui a pergunta, Pedro. Vamos lá. Qual que é o objetivo da gente? Pegar o sensor e fazer uma interface com o microcontrolador, certo? Beleza. O meu microcontrolador, eu já sei que pode fazer representações entre 0 e 5 volts. Então eu quero pegar o meu intervalo de tensões que o meu sensor fornece e deslocar ou multiplicar, ou dar um ganho ou deslocar, de tal forma que todo o meu intervalo do sensor seja transformado pelo meu circuito em todo o intervalo de leitura do conversor AD. Que no caso de um microcontrolador que trabalha com 5 volts, vai ser o intervalo de 0 a 5. Certo? Então, eu preciso fazer uma transformação dessa tensão. Esta tensão aqui só vai de 0 até 8 milivolts. Se eu pego essa tensão do jeito que está e coloco na entrada do meu conversor ADC, meu conversor analógico digital, ele simplesmente não vai fazer a leitura. Por quê? Porque essa tensão é muito pequena para poder sensibilizar o primeiro comparador. Certo? Eu preciso de tensões mais altas. Agora, o melhor caso é o caso em que eu consigo representar todo o meu intervalo de medição do sensor em todo o meu intervalo da sensibilidade do conversor AD. Então, correto, como vocês disseram, só precisa do ganho. Por quê? O meu 0 volts, que é o início aqui da minha escala, eu já posso levá-lo para o nível 0 volts da minha representação. E o meu nível, que aqui são 8 milivolts na saída do sensor, eu levo para 5 volts na entrada. Então, meu circuito precisa mapear 0 no 0 e 8 milivolts no 5. Então, qual que deve ser o ganho desse circuito aqui para que ele funcione?
Ninguém se arrisca? Qual que deve ser o ganho aqui? O ganho aqui será 5 dividido por 8 mili, certo? O ganho será 5 dividido por 8 milivolts. 5 dividido por 0,08. Certo? Que vai dar algum desses valores aí, que eu não sei porque eu não estou com uma calculadora na mão aqui, mas é isso aí. Certo? Não, não é ao contrário, porque o ganho é calculado por saída dividido pela entrada. Então, se a minha entrada é 8 mili e a minha saída é 5 volts, então o ganho é saída sobre entrada, certo? O ganho é sempre saída sobre entrada. Igual ao valor, né, Esmeralda? Igual ao valor. Então, beleza. Eu posso fazer isso com um circuito simples de amplificação. Aqui o que a gente está fazendo? Dividindo o ganho entre dois estágios. Isso é importante por conta da característica em frequência do amplificador operacional. Quando a gente tem ganhos muito altos, o ideal é que a gente divida esse ganho em mais de um estágio, certo? Por uma característica que a gente chama de produto ganho-faixa, que nós não tivemos tempo de estudar aqui, mas nós estudamos na disciplina de Eletrônica 1. Então lá a gente viu, para quem já cursou Eletrônica 1, a gente já viu que o amplificador operacional tem uma característica que a gente chama de produto ganho-faixa, e quanto maior é o ganho do amplificador operacional, menor é a sua banda de operação. Então, em geral, quando você tem ganhos muito altos, o ideal é você repartir esse ganho em dois ou mais estágios. Aqui é isso que a gente está fazendo. Então a gente pode colocar dois amplificadores inversores, cujos ganhos são menos R2 sobre R1 e menos R4 sobre R3. Então, no final das contas, quando a gente coloca esses ganhos cascateados, a gente vai ter que a tensão que vai chegar aqui para o meu conversor analógico digital, Vtemp, né, temp de temperatura, será igual a um produto da tensão de saída lá do termopar. Certo? E este produto aqui tem que ser calculado por aquela razão que é o valor do seu intervalo máximo dividido pelo valor do intervalo de entrada. Então, 5 dividido por 8 milivolts. Ok? Esse será o seu ganho. Vamos agora considerar o caso em que a gente quer converter esse sinal do mesmo termopar, só que agora a gente quer aumentar a nossa leitura. Vamos imaginar que agora a gente quer aumentar a leitura, o intervalo de leitura de 200 a menos 200. Então a gente vai dobrar agora o nosso intervalo. O que acontece? Na entrada do meu amplificador, na entrada do meu conversor ADC, eu tenho os mesmos 0 a 5 volts. Meu intervalo é o mesmo, 0 a 5 na entrada do conversor analógico digital. Só que agora, a saída do meu sensor terá um intervalo maior. Agora esse intervalo vai de 8 a menos 8. Esse intervalo aqui será de 16 milivolts no total. O que acontece agora? Que diferença eu tenho dessa situação para a situação anterior? A primeira delas é a seguinte: eu tenho que ter um ganho maior ou menor? Eu tenho que ter um ganho menor, não é? Cai a metade do ganho, exatamente. Por quê? Porque o que antes eu tinha que representar 8 milivolts no intervalo de 5 milivolts, agora eu tenho que representar um intervalo de 16 milivolts em 5 volts. E qual será o ganho agora nessa situação? Meu ganho agora nessa situação será 5 dividido por 16. Certo? Porque agora o meu intervalo de representação na entrada é 16 milivolts. Então, meu ganho será 5 dividido por 0,016. Certo? 16 milivolts.
E o que acontece com o deslocamento? Quanto que eu preciso deslocar? Bem, o quanto que eu preciso deslocar depende do ponto em que eu estou deslocando. Certo, o Esmeraldo tem razão. Eu tenho que deslocar o valor da excursão sobre 2. Mas vejam só, eu tenho duas formas de fazer o deslocamento. Eu posso fazer o deslocamento na entrada ou posso fazer o deslocamento na saída. Que diferença isso faz? É como se eu estivesse resolvendo uma distributiva. Deixa eu escrever para vocês aqui essas duas possibilidades. É como se a primeira eu estivesse escrevendo assim, Vout igual a A vezes Vin mais B. Ela vai aparecer aqui na tela de vocês em algum momento. Isso. Vout é igual a A, Vin mais B. Agora imaginem que eu estou fazendo a equação dessa seguinte outra forma. Vout é igual a A, Vin mais, vou colocar aqui uma letra C diferente. Certo, beleza. Apareceram aqui duas opções. Vocês concordam que nessas duas opções o ganho é o mesmo? Nas duas opções o ganho é A, certo? O que eu quero fazer aqui? Eu quero que na minha tensão de saída o meu offset seja igual a 2,5. Então aqui no caso, meu C seria 2,5. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mudando a ordem das operações, né? É isso que eu estou fazendo. Então meu C aqui teria que ser 2,5. Para poder na saída eu ter exatamente o meu offset correto. Mas no caso anterior, quem é que tem que ser B? B no caso anterior não pode ser 2,5. Todo mundo concorda com isso? Porque B ainda será multiplicado pelo valor de A. Todo mundo consegue enxergar isso? Quem é que tem que ser B aqui? B tem que ser 2,5 dividido por A. B tem que ser 2,5 sobre A. Sobre A. Beleza. Aqui a gente está vendo com equações que o valor do offset vai mudar de acordo com a ordem das operações. Isso é, se você primeiro aplica um ganho no circuito, você terá que somar depois um offset mais alto. Se primeiro você soma o offset, então você vai ter que somar um offset menor. Mas de toda forma, no final das contas, você tem que ter 2,5 de valor de offset. No circuito, isso implica que, se eu tento somar antes, eu terei que somar um valor de 8 milivolts. Veja, 8 milivolts é um sinal extremamente pequeno, muito suscetível a ruídos, interferências. Qualquer pequena variação, depois do ganho, pode provocar uma variação muito alta. Então é mais confiável, é mais estável que a gente deixe para somar o offset depois. Por quê? Porque os erros, devido a interferências e ruídos, serão menores. Então o ideal é que a gente coloque o ganho em um estágio anterior e posteriormente a gente faz a soma do offset. Aqui no exemplo, vejam só como foi feito. O que está acontecendo aqui? A gente tem um estágio de amplificação, que é o primeiro estágio aqui. A gente vai chamar esse estágio de pré-amplificação, justamente pelo fato de que a gente ainda não está fazendo toda a amplificação. Ainda vai existir estágios posteriores que vão fazer ainda mais amplificações. Beleza? Então, esse estágio vai ser um amplificador não inversor, que vai dar ao sinal de entrada um ganho de 1 mais R2 sobre R1, como vocês estão vendo aqui nesta primeira parte da equação aqui, 1 mais R2 sobre R1, vezes VT, sendo VT a tensão de saída no termopar. Beleza.
Esse segundo estágio, que aqui eu vou marcar de amarelo, é um amplificador somador inversor. Note que ele tem a configuração inversora, né? E ele é um amplificador somador. Por quê? Porque as duas tensões estão sendo conectadas na mesma entrada do amplificador operacional. Então, as duas correntes provocadas aqui nos resistores de valor R3, são dois resistores iguais, as duas correntes irão se somar neste amplificador. E o ganho desse cara vai ser R4 sobre R3, né? Menos R4 sobre R3, no caso, porque é um amplificador inversor. Então, menos R4 sobre R3. É esse cara que vai resultar nesta equação aqui, só que invertida, né? Menos R4 sobre R3 vezes tudo isso que está aqui dentro. Então, eu estou somando o sinal 1 mais R2 sobre R1 vezes VT com o sinal de offset que eu estou introduzindo. Aqui esse VOFF é um sinal que eu estou querendo introduzir ao sinal. Só que como esse amplificador é inversor, ele vai inserir um sinal negativo no, enfim, né, na minha excursão aqui. Então eu utilizo um outro amplificador inversor de ganho unitário. Aqui eu estou com dois resistores iguais de valores R5. Então esse meu amplificador inversor terá ganho igual a menos 1. Certo? Então ele inverte o sinal, que é essa a razão pela qual a gente não tem o sinal de menos aqui nessa última equação aqui embaixo. Como é que eu vou determinar os valores desses resistores aqui? A parte de offset vai ser determinado por R4, R3 vezes VOFF. Então esse cara daqui vai determinar o offset, eu ponho esse cara em 2,5. E essa parte central aqui, 1 mais R2 sobre R1 VT vezes R4, R3, é o que vai completar o sinal para que ele tenha o intervalo de 0 a 5 volts. Ok? Porque tem dois resistores R3 em paralelo. R3 não estão em paralelo, tá? Os R3 não estão em paralelo. Dê uma olhada aqui, não sei se está dando para ver onde você está, mas tem uns pontinhos aqui. Esses pontos são os que indicam as conexões, né? Então R3 está conectando a entrada do circuito à saída desse amplificador, e este R3 aqui está conectando em VOFF, mas os dois não estão em paralelo, certo? Esses fios aqui estão passando um por cima do outro. Então isso aqui é como se estivesse assim, ó. Certo? A gente só tem conexão quando os dois pontos têm essa representação aqui, ó, de pontinho, entendeu? Em qual estágio deverá ter o maior ganho, o primeiro ou o segundo? Nesse caso, João Paulo, o que vai determinar é o valor de VOFF que você escolheu, certo? Que vai determinar o valor de offset. Mas uma prática legal é você dividir o ganho pela raiz quadrada, né? Porque o ganho total vai ser o produto dos dois. Então o legal é que você coloque cada estágio para ficar mais ou menos igual com a raiz quadrada do ganho total aqui no caso. Ou se você tiver N estágios, a raiz enésima, né? Raiz cúbica, ou enfim, assim sucessivamente. Que você divida igualmente o ganho por todos os amplificadores, estágios de amplificação. Que fonte de corrente, Yuri? Você está falando aqui da entrada, é o termopar. Aqui na entrada é o termopar, certo? Ah, tá. Não, Yuri está falando daqui, ó, do diodo. Não, o diodo está sendo usado para fornecer a tensão de offset. Como o diodo tem sobre si, sobre os seus terminais, uma tensão constante, né? Ou aproximadamente constante, então a gente pode usar o diodo como uma fonte de tensão. Aqui ele está sendo usado como uma referência de tensão para o amplificador operacional. Certo? E aí RF aqui naturalmente é o resistor que vai polarizar esse diodo. Certo? Aqui no caso não é corrente, porque
a gente está somando as duas tensões. Então, portanto, a gente vai interpretá-la como nível de tensão. Certo? Não, nesse caso ele não é um diodo Zener, é um diodo comum colocado na polarização direta. Então a queda de tensão dele vai ser entre 0,6 e 0,8, a depender da corrente que você escolheu. Então o valor de RF é que vai determinar qual é a tensão e corrente fluindo por esse diodo. Mas pode ser um diodo Zener sim, Antônio, tá? No caso do diodo Zener, você vai usar ele ao contrário, reversamente polarizado. Inclusive eu acho que o diodo Zener é mais indicado para você usar aqui, mas enfim, por alguma razão, o exemplo que o livro colocou, ele usou um diodo comum, mas eu acho melhor usar um diodo Zener sim, tá? Em alguns circuitos eu mudei o circuito que estava no livro, outros não, esse foi um dos que eu deixei. Mas aqui é só necessário que seja uma referência de tensão, e eu concordo que seja melhor sim um diodo Zener. Beleza. Agora vamos dar uma olhada na interface do sensor de presença de luz. Vamos lá. Um sensor presença de luz, o sensor de presença de luz, ele apenas tem dois estados. Um estado de nível lógico baixo, que vai representar o seguinte: aqui neste ambiente eu tenho luz abaixo de um certo limite. E eu tenho um segundo estado que vai indicar que no meu ambiente eu tenho luminosidade acima de um certo limite. Então este é um sensor que, apesar de o diodo não ser naturalmente digital, né, porque nenhum sensor é digital, todos os sensores eles são analógicos, mas a gente quer fazer uma leitura de caráter digital, certo? Eu estou querendo saber apenas se no meu sensor eu tenho luz acima ou abaixo de um determinado nível de luminosidade. Ponto. É como se eu tivesse uma balança que só indica se a pessoa tem mais ou menos de 100 kg. Então quando você sobe na balança, ela só diz assim, tem mais de 100 ou tem menos de 100. Certo? É isso que a gente está fazendo aqui. Então a forma mais simples de a gente fazer é basicamente colocar a leitura na saída de um diodo, de um fotodiodo, ou seja, um diodo cuja corrente reversamente polarizada depende da geração de portadores, e essa geração de portadores na sua região de depleção vai depender da incidência de luz sobre o seu substrato, certo? Como a gente viu lá na aula de sensores, como é que isso funciona do ponto de vista físico, né? Claro, simplificado. Então o que vai acontecer? Quanto mais luz eu tenho no diodo, maior é a corrente IPH produzida por esse diodo. E, portanto, menor será a tensão neste nó. Então a lógica é inversa. Por quê? Porque quanto maior é a corrente, maior é a queda de tensão em RPH. Então quem é que vai ser a tensão aqui nesse ponto? A tensão neste ponto aqui é VCC menos RPH vezes IPH. A tensão aqui é VCC menos RI, né? Essa resistência vezes a corrente. Ok? Então, quanto maior é a corrente, menor é a tensão naquele nó. Como é que eu posso fazer agora um sensor que vai indicar se a minha tensão ali é maior ou menor do que um certo limite? Eu uso um comparador e, como referência no meu nível de comparação, eu posso colocar um potenciômetro e eu escolho um valor de tensão nesse potenciômetro. Esse valor de tensão estará, obviamente, entre 0 e VCC. Vai ser algum valor intermediário, né? Por conta do posicionamento do potenciômetro, de acordo com a posição em que você escolher o cursor terminal central do potenciômetro. Então, quando a sua luminosidade for maior do que um certo limite, esta tensão, VCC menos RI, será menor
do que a referência que você escolheu. Lembre-se que aqui tem uma lógica inversora, né? Quanto maior é a luminosidade, menor é a tensão naquele nó. Então, por isso que a gente liga o nosso sensor na entrada inversora do comparador. Então, quando a tensão for menor do que aquela referência, isso significa que a minha luminosidade é maior. Portanto, minha tensão vai ser menor do que a referência, o que faz com que o meu comparador sature no seu limite positivo, entregando para um microcontrolador um sinal digital. Veja que esse amplificador operacional não está realimentado, portanto ele opera como um comparador. E a saída do comparador será sempre uma tensão ou 0 ou 5, como vocês viram. Ou 0 ou 5 não, né? Ou VCC ou menos VCC, como vocês viram na atividade 9. Certo? E o contrário vai acontecer também. Quando eu não tiver luz o suficiente, essa minha tensão tende a aumentar, aproximando-se de VCC. Quando essa tensão for maior do que a referência, a entrada negativa domina, o que faz com que o meu comparador sature na região inferior, ou seja, no nível lógico baixo, no zero. Eu preciso de um conversor analógico digital nesse caso? Não. Por que não? Porque as minhas saídas no comparador já estarão ou no nível lógico 0 ou no nível lógico 5. Esses níveis lógicos estão prontos para serem lidos por qualquer um dos pinos de entrada e saída, que a gente chama de pinos I/O, né? I/O, só de entrada e saída em inglês. Então esses pinos já estão aptos para fazer leitura de tensões que estejam ou em 0 ou em 5. Como o meu comparador só entrega essas tensões, eu não preciso fazer nenhuma outra interface. Eu posso ligar essa saída Vout diretamente na porta de um microcontrolador normal, uma porta de entrada e saída, uma porta I/O. Certo? Agora vamos supor que eu quero ler a quantidade de luminosidade, eu quero ler o nível de luminosidade. Eu não quero apenas saber se o meu nível luminoso é maior ou menor do que uma referência qualquer. Eu quero saber se o meu ambiente está mais ou menos iluminado. Então o que eu posso fazer? Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou escolher um certo intervalo de leitura do meu sensor e trasladar esse intervalo de leitura até o ponto de máxima excursão, centralizado em 2,5, no meio do caminho entre 0 e 5. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro eu preciso polarizar o meu fotodiodo reversamente. Por quê? Porque eu quero que a corrente fluindo pelo meu fotodiodo seja devido ao efeito fotoelétrico e não devido à condução por conta da fonte de tensão. Então eu coloco ele reversamente polarizado porque eu sei que quanto mais luz incidir sobre o meu diodo, maior será a corrente que flui por ele. Só que o que acontece? Como o meu diodo está polarizado num circuito, a corrente que flui por ele vai ser uma soma da corrente IPH, que é a corrente devido ao efeito fotoelétrico, mais uma certa corrente de fuga, que a gente chama de corrente escura ou dark. Por que a gente chama ela de corrente escura? Porque se você tampar completamente o diodo, ainda assim haverá um fluxo de corrente. Ele é provocado porque a gente induziu uma diferença de tensão entre os terminais do diodo. É claro que essa corrente não vai ser muito alta, por quê? Porque o diodo está reversamente polarizado. Mas ainda assim haverá uma fuga de corrente, por isso denominada fuga, né? Porque ela é indesejada, é como se ela estivesse fugindo do comportamento ideal. Então a gente vai ter uma mínima corrente, que a gente vai denominar aqui I-dark. A forma da gente determinar essa corrente é muito simples, basta você ligar todo o circuito e cobrir completamente o seu diodo. Se o seu diodo está completamente no escuro, a gente sabe que não tem corrente sendo gerada pelo efeito fotoelétrico. E aí você mede a corrente nesse momento, você vai saber que essa é a sua corrente, a corrente em escuro. Certo? Quando você coloca uma fonte luminosa, essa corrente aumenta de um certo fator IPH, que vai ser a corrente devido ao efeito fotoelétrico. Esta parte da corrente, e apenas esta parte da corrente, é a parcela responsável pela medição da quantidade luminosa. Aqui a gente já tem uma vantagem, porque nós não temos luz negativa, como a gente tem
temperatura negativa em relação à escala Celsius, né? Porque nós não temos temperatura negativa em relação à escala Kelvin, mas em relação à escala Celsius, sim. Mas no caso de luminosidade, nós não temos luminosidade negativa. Então, naturalmente, a gente vai querer colocar o ponto em que eu não tenho luminosidade nenhuma no zero da saída. Vocês concordam com isso? Então, eu desejo que, quando eu tenho zero de luminosidade, na minha saída total eu tenho tensão igual a zero. E aí eu vou ter uma escala máxima, que aí vai depender aí de cada caso, vai depender de cada diodo, qual é a sua leitura máxima de corrente, né, e a sua correlação com a luminosidade, mas eu vou pegar essa minha luminosidade máxima e jogar no meu intervalo máximo, que é 5 volts. Então eu tenho que ajustar o meu sensor e o offset de tal forma a levarem o ponto onde eu não tenho nenhuma luz para 0 e o ponto onde eu tenho a corrente máxima para 5. Então vamos dar uma olhada no circuito. O primeiro estágio aqui está sendo o estágio de pré-amplificação. Se vocês lembrarem lá da nossa aula de amplificadores operacionais, este amplificador é o amplificador de transcondutância. Ele converte uma corrente em uma tensão. E o ganho do amplificador de transcondutância é igual a R1. É igual ao valor do resistor que está sendo realimentado, tá? Ele é diferente do amplificador inversor, apesar dele parecer bastante com o amplificador inversor, né? A diferença é que ele não tem um resistor entre o sensor e a entrada. Elas são ligadas diretamente. Então, é a própria corrente do sensor que flui na malha de realimentação. Isso faz com que a minha tensão de saída tenha esse formato aqui dado por essa equação aqui, ó. O meu VPH vai ter duas parcelas. Uma parcela devido à corrente do efeito fotoelétrico e outra parcela devido à corrente de fuga. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso subtrair a corrente de fuga. Eu preciso subtrair a parcela referente à corrente de fuga. Então o que eu faço? Eu utilizo um amplificador de diferenças, que é esse segundo estágio aqui. Nesse amplificador de diferenças, o que eu tenho é a saída, como vocês veem nessa segunda equação. O ganho é R3 sobre R2, porém, a saída é a subtração dos dois sinais. A subtração do sinal na entrada não inversora pelo sinal na entrada inversora. E aqui o sinal que a gente vai chamar de tensão de escuro, o VDARC, essa tensão também é uma tensão que vai ser escolhida por você, pelo projetista, e ela vai depender naturalmente de qual é a corrente de fuga que você tem nesse seu diodo. Então esta tensão é uma tensão que você tem que usar para calibrar o seu sistema, certo? Então, o ganho é dado por R3 sobre R2, VPH menos VDARC. E aqui na última equação, aqui embaixo, vocês podem ver a equação total. Certo? Como é que a gente vai fazer para calibrar essa tensão para ela bater exatamente no intervalo do ADC, do conversor analógico digital? Primeira coisa que a gente faz é você faz a sua parcela IPH ser igual a zero. O que quer dizer você fazer a sua parcela IPH ser igual a zero? Isso significa que eu estou tirando da equação a contribuição do efeito fotoelétrico. Isso dá para fazer também na bancada, né? Na bancada é você pegar o seu sensor e cobrir com algum elemento que não permita a passagem de luz, para que a variação dela não interfira na sua calibração, Alisson. Não para que, sim, ela não vai interferir no sistema nesse ponto. Então essa é uma calibração, certo? Como é que eu calibro? Eu cubro o meu diodo, eu tiro o IPH da equação. Aí o que é que vai sobrar na minha equação? Vai sobrar a minha corrente IDARC multiplicado por R1 e vai sobrar a minha tensão VDARC. Essa tensão é a tensão que eu estou introduzindo no sistema para contrabalancear o efeito desta corrente de fuga. Então o que eu faço? Esse é o momento em que eu devo ajustar a tensão VDARC, a tensão de escuro, para que Vout seja exatamente igual a zero. Todo mundo está entendendo isso? Por quê? Se eu não tenho corrente de entrada, ou melhor, se eu não tenho corrente devido ao efeito fotoelétrico, então
eu quero que a minha saída seja 0, para corresponder ao meu nível de luminosidade, que também é 0. Então eu vou fazer esse primeiro ajuste para que o meu VDark seja igual a R1 IDark. Para que esta parcela aqui seja igual a 0 no ponto em que eu não tenho iluminação na entrada. Depois o que eu faço? Eu ilumino meu sistema com a minha maior luminosidade possível e escolho R3, R2 de tal forma que esta máxima luminosidade possível esteja em 5 volts. Vocês entenderam o processo? Então, primeiro passo, eu cubro o meu sistema e escolho quem vai ser VDark de tal forma a minha saída ser igual a 0 nesse ponto, porque o meu sistema está coberto. Eu quero apontar aquele sistema em que eu não tenho luminosidade, eu quero apontar 0 na saída. No momento que eu ilumino o meu sistema, agora eu coloco a luminosidade máxima. No ponto de luminosidade máxima, eu quero ter tensão máxima na saída. Então eu calibro R3, R2 para ser igual a 5. Certo? Se você tem o datasheet do diodo, você tem esses valores. Vamos lá, Yuri. IDark e VDark, apesar deles terem o mesmo índice, não são a mesma coisa. O IDark é um fenômeno que acontece no diodo pelo fato de ele estar ligado entre duas tensões entre seus dois terminais. Então, IDark é indesejado e ele acontece porque existem correntes de fuga no diodo. Ou seja, o meu diodo não produz corrente 0 quando eu tenho iluminação 0. Ele produz uma pequena corrente. Não é alta, mas é uma corrente muito pequena, reversa. Qual que é o problema? Eu estou utilizando um amplificador de transcondutância no meu pré-amplificador. Então essa pequena corrente IDark vai ser amplificada e vai fazer parte do meu sinal VPH. No entanto, esta parcela de sinal não corresponde à informação. Ele não depende da minha iluminação. Por isso, eu quero retirar esse valor de IDark. Eu quero retirar a contribuição do valor de IDark. Por isso, eu introduzo uma tensão VDark para ser subtraída de IDark. Então, VDark é uma parada que eu estou introduzindo no circuito para compensar IDark. IDark é uma corrente que é um efeito que acontece porque eu liguei o meu diodo numa diferença de tensão. Então, provoquei uma diferença de tensão, vai haver uma fuga de corrente. Muito pequena, mas vai haver. Esse é o efeito indesejado. Eu introduzo o VDark no circuito para contrabalancear o efeito de IDark. Certo? Alisson, mas apenas isso já garante que o circuito vai estar bem definido nesse intervalo? Sim. São essas as duas coisas que a gente precisa garantir. Primeiro é retirar o efeito de IDark para que toda a minha corrente presente no circuito seja referente ao nível de iluminação e não ao efeito indesejado de corrente de fuga. E o segundo, adicionar um ganho para poder levá-lo para 5 volts. Só isso já é suficiente. Em alguns carros tem esse sistema de detecção. Tu sabe se é desse jeito ou algo mais robusto? Provavelmente é algo bem semelhante a isso. Certo? Então, só que aí no caso dos sistemas de carro, você está falando especificamente nos sistemas de detecção de distância? Que ele pode ser um pouco diferente. Ah, nada! O sistema de detecção do farol provavelmente é o mais simples possível. Provavelmente é esse cara daqui. Porque no farol, veja, a vantagem do sistema do farol, a gente precisa perceber, por exemplo, os diferentes tipos de sensor de luminosidade. Então, no farol, o farol tem uma intensidade luminosa muito alta quando comparado ao farol desligado. Então, se eu coloco um sensor ali na entrada do farol e eu ponho uma cobertura nesse sensor para que a luz do sol não interfira, mas é possível fazer um tubinho, eu ponho o meu sensor dentro desse tubo, um tubo escuro, e eu aponto o tubo em direção ao farol, então eu consigo eliminar a luz vindo de outras direções. Aponto esse tubo para a lâmpada do farol do veículo, então eu consigo detectar a tensão que está vindo diretamente do farol com mínima interferência
da luminosidade do Sol, caso você esteja operando esse sistema no dia, né? Você vai ter aí a luminosidade do Sol. Mas no farol, a diferença entre farol apagado e farol ligado é muito grande. Então eu posso utilizar esse sensor aqui. Outra coisa, no caso do farol, não me interessa saber se o farol está mais ou menos luminoso. Me interessa saber se o farol está ligado ou não. Se ele está produzindo luz ou não. Certo? Ah, tá, não. Eu tinha entendido que você estava falando de um sistema de controle para ver se o farol está queimado ou não. Mas aqui no caso é o sensor de luminosidade ambiente. O sensor de luminosidade ambiente também pode ser feito dessa forma aqui. Certo? Porque a luminosidade ambiente eu só estou querendo definir um limite. Eu não preciso saber exatamente quanto de luminosidade eu tenho. Eu só preciso saber, essa luz aqui está acima ou abaixo de um certo limite. Então quando eu entro dentro de um túnel, ele já detecta que a luminosidade caiu abaixo de um limite e acende o farol. No entanto, um LDR funciona do mesmo jeito. Aqui a gente colocaria ele no lugar aqui do diodo. O LDR também resolve. No entanto, quando você tem outro sistema, por exemplo, uma câmera fotográfica. Uma câmera fotográfica, ela precisa saber com precisão quanta luz existe ali naquele ambiente que vai ser fotografado. Por quê? Porque ela precisa definir os parâmetros, né? Por quanto tempo o sensor da câmera vai ficar exposto, qual é a abertura da lente, certo? Então, esses valores vão interferir ali se a sua foto vai ficar mais clara ou menos clara, ou mais escura. Então, um sensor para uma câmera precisa ter uma sensibilidade muito maior. Não é somente eu saber se ele tem mais ou menos do que um certo nível de luz. Então, portanto, eu preciso de algo mais sensível, mais parecido com essa interface segunda aqui. Certo? Beleza. Então, por último, a gente vai ver a última aplicação, que é o taquímetro. Também é conhecido como tacômetro. É mais uma variação aqui da mesma aplicação, mas a gente utiliza esse cara aqui para medir rotações. Certo? Então, imagine que eu tenho um eixo que está ligado a um disco. Aqui está representado aqui por esse disco que vocês estão vendo aqui em preto e branco. E esse disco possui essas fatias triangulares em que algumas são translúcidas e outras não. A luz consegue passar por uma parte desse disco e por outra não. A gente pode ter um material translúcido ou muitas vezes a gente simplesmente tem um furo, né? Um furo nesse disco. Quando esse disco gira, em alguns momentos a luz passa, em outros momentos a luz não passa, dependendo da posição desse disco. O que vai acontecer na saída? A gente vai ter uma onda quadrada na corrente induzida no meu fotodiodo. Por que a gente vai ter uma onda quadrada? Porque em algum momento a gente vai ter a ausência de luminosidade. Quando é que a gente vai ter a ausência de luminosidade? Quando o disco estiver passando pela frente do sensor em uma parte opaca. E a gente vai ter presença de luminosidade em um outro trecho. Quando é que a gente vai ter presença de luminosidade? Quando o disco estiver passando pela frente do sensor em uma parte que tem um furo ou em uma parte que seja translúcida, que permita a passagem de luz. Qual que é a grande sacada disso? Quanto mais rápido o disco gira, mais curtos são esses intervalos, porque o disco está girando mais rápido. Então, se eu estou girando esse mesmo disco numa velocidade mais rápida, o que vai acontecer é esses picos de máximo e mínimo irão acontecer em uma frequência mais alta. Se eu consigo medir a frequência desses pulsos, eu consigo ter uma relação direta com a rotação desse eixo, certo? Com a quantidade de giros por minuto ou giros por segundo. A velocidade de rotação. Eu consigo determinar a velocidade angular deste elemento, desde que eu saiba desde que eu saiba a quantidade de frestas que eu tenho no meu disco, certo?
Então aqui no meu caso, quantas frestas eu tenho? Eu tenho 4 frestas nesse disco que eu estou representando. Então como é que eu sei que esse disco girou 360 graus? Quando no meu sensor eu tiver 4 pulsos altos e 4 pulsos baixos. A gente chama esse dispositivo de taquímetro. Então como é que a gente faz? A gente tem uma parte aqui que é óptica e mecânica, né? Que é composto de uma fonte luminosa, o meu disco e o meu fotodiodo, e o resto é o circuito que a gente acabou de utilizar sem nenhuma diferença. Aqui a gente também poderia utilizar o circuito anterior, que só detecta presença ou ausência. Então ele já substituiria toda essa saída. Então no lugar de todo esse circuito aqui, todo esse circuito em verde, eu também poderia usar este circuito aqui. Só que o meu disco ficaria interrompendo a minha incidência de luz entre a minha fonte luminosa e o meu fotodiodo, certo? E aí, obviamente, o meu disco estará mecanicamente conectado ao eixo de alguma máquina cuja rotação eu quero calcular, né? Outra forma de fazer um taquímetro é através de um sensor de efeito Hall. Então o que você faz? Você vai ter a mesma ideia de um disco, só que agora no disco você tem conectado a uma extremidade do disco um ímã. Então como você tem conectado ali um ímã, quando esse ímã passa próximo do seu sensor de efeito Hall, ele induz uma corrente entre os terminais secundários do seu dispositivo. Ele desvia parte da corrente na direção do campo magnético, induzindo uma corrente que pode ser amplificada por um amplificador DC, e aqui no caso a gente está exibindo com um disparador Schmitt. Esse é o circuito interno do CI A1120. Esse CI internamente já tem o sensor, ou amplificador DC, ou disparador Schmitt, e a saída desse dispositivo é uma saída em coletor aberto, o que significa que você precisa ligar um resistor de pull-up, e aqui no caso desse CI você precisa ligar um capacitor externo. Em geral, o sensor de efeito Hall já vai ter dentro do seu próprio CI esses dispositivos, né? Ele já vai incluir o disparador Schmitt e o coletor para você fazer a sua conversão na saída. E o tipo de saída vai ser muito semelhante. Está aqui, né? Tipo de saída. O que vai acontecer? Quando eu tenho corrente, ou melhor, desculpa, quando eu tenho corrente não, né? Quando eu tenho a presença do ímã próximo do meu sensor efeito Hall, isso induz uma corrente que será amplificada pelo meu amplificador DC e vai saturar o meu transistor de coletor aberto. Quando ele satura, ele permite uma corrente passando pelo resistor RL. Quando eu permito corrente por RL, isso provoca uma queda de tensão que vai provocar este vale na tensão de saída. Certo? Então, basicamente, a gente sabe que quando o ímã passar próximo do sensor de efeito Hall, ele vai provocar um pulso em zero na minha onda de saída. Então, se eu jogo isso na entrada de um microcontrolador e eu fico observando essas quedas de tensão e consigo contar quantas quedas de tensão aconteceram por minuto, então eu consigo saber qual é a rotação por minuto que o eixo acoplado a esse disco está realizando. Certo? Então, essas são algumas aplicações. Essa era a última, né? Essas são algumas aplicações que a gente pode fazer com os sensores que a gente já estudou e alguns circuitos também que a gente estudou, e é uma junção aí de tudo que a gente apresentou até aqui. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Pedro está perguntando se existe alguma
alguma relação entre as frequências dos pulsos e o slew rate do amplificador operacional? Sim, existe, Pedro. O slew rate do amplificador operacional é a taxa máxima de variação na saída, certo? O que é a taxa máxima de variação na saída? O amplificador operacional não é um dispositivo ideal. Ele não pode mudar de 0 para 5 volts instantaneamente. Ele leva um certo tempo para deslocar-se de 0 a 5. Essa variação máxima a gente chama de slew rate, que é esse nome aí que o Pedro colocou ali. SLEW, slew rate, que é taxa. É a taxa de crescimento máxima. Então vamos dizer que a taxa de crescimento máxima seja de 5 microvolts por nanosegundo. Então, a máxima taxa de crescimento do amplificador operacional, então se você teve uma troca de estado, o amplificador operacional vai de 0 para 5. Essa derivada máxima aqui é de 5 microvolts por nanosegundo, vamos dizer assim, que seja, né? Você vai ter essa informação no datasheet do seu dispositivo. Então a gente não pode ter uma transformação ideal que seria um pulso quadrado absolutamente perfeito. Então assim, Pedro está perguntando se esta propriedade do amplificador operacional influencia na aplicação que a gente está utilizando. Bem, como as duas aplicações são de tempo, eu devo dizer que a rigor ela influencia. Porém, as velocidades que a gente tem em sistemas mecânicos são muito lentas quando a gente compara essas velocidades a sistemas eletrônicos, certo? Então você teria que girar um sistema assim, absurdamente rápido para que a gente tivesse algo que influenciasse nesse slew rate. Porque para circuitos eletrônicos, tempos como nanosegundos para subida e descida são tempos razoáveis. A gente tem circuitos que conseguem fazer essa conversão em picosegundos. Mas qual é o sistema mecânico que gira em gigahertz? Né? Não tem. Então a gente tem aí sistemas que giram em milhares de rotações por segundo, mas aí milhares de rotações por segundo vão gerar tempos de milissegundos, que pra gente em eletrônica são tempos longos o suficiente. Então assim, só para que eu esteja rigorosamente correto, há uma relação entre os dois. Mas normalmente esses tempos não vão se chocar, porque os tempos de slew rate vão ser muito menores do que os tempos de rotação. E por que eu faço essa ressalva? Se você estiver fazendo o mesmo tipo de análise com outro tipo de sinal, aí isso pode ser preocupante. Então, se você estiver medindo, por exemplo, uma fonte luminosa que tem um flickering. Flickering é quando ela pisca muito rápido. E eu quero medir a velocidade dessa piscada, né? Aí isso pode ser um problema. Aí eu já preciso prestar atenção no slew rate do meu amplificador operacional. Mas para sistemas mecânicos, como uma regra geral, isso não vai ser um problema, por conta da diferença enorme aí nos tempos, certo? Beleza, então vamos lá sobre a atividade. Qual é a atividade da gente de hoje? É a atividade 11, ela já está lá. O que a gente vai fazer é uma interface para sensor termopar. Vamos dar uma voltada aqui. Só que a interface para sensor termopar, nesse caso, eu vou pedir para que vocês façam entre 200 volts e menos 100. Então vocês não vão pegar todo o intervalo, vocês vão pegar entre 200 e menos 100. Então se a gente observar aqui, ó, menos 100 vai dar mais ou menos aqui menos 4. Lá na atividade de vocês eu coloquei que a gente vai considerar que essa derivada aqui é constante, a gente vai desprezar essa não linearidade e vai considerar que esta derivada aqui é de 40, desculpa, deixa eu ver o que foi que eu coloquei lá. Acho que eu coloquei 40 microvolts por grau Celsius, que é a mesma derivada que eu tenho aqui, né? Então a cada grau Celsius ele aumenta 40 microvolts. Então nesse caso, qual que é o meu intervalo?
Meu intervalo vai de menos 4 até 8, então meu intervalo é de 12 milivolts. 12 milivolts. Então qual que será meu ganho? 5 dividido por 12 milivolts. Então isso aí já te deu o ganho. Aqui é o deslocamento que vai ser um desafio maior, vamos dizer assim, né? Porque a gente não vai levar o 0 no 0, a gente vai levar o menos 4 no 0. Então este ponto em menos 4 tem que, no final das contas, bater no 0. E este ponto em 8, no final das contas, tem que bater no 5 depois do seu amplificador. Certo? Só que quando você fizer esse ganho inicial aqui, o que vai acontecer? Você não vai estar centralizado em 0 quando você fizer o seu ganho. Você vai ter 2/3 do intervalo para cima de 0, para a parte positiva, e 1/3 do intervalo para baixo. Então você vai ter que somar de offset 5 sobre 3 volts. Se você somar na saída, né? Somados na saída vai ser 5/3 de volt. Se você somar no intervalos intermediários, se você não somar no final de tudo, aí você vai ter que prestar atenção nisso aqui. Então nesse circuito aqui, ó, que é o circuito que vocês vão ter que fazer, o que vocês vão ter que ajustar é quem é VOFF. Então vocês vão basicamente ter que resolver essa equação aqui para a seguinte situação. Você sabe que o ganho total tem que ser 5 dividido por 12 mili. Certo? Então seu ganho total é 5 dividido por 12 mili. Então isso aqui, ó, R4 vezes 1 mais R2 sobre R1 tem que ser igual a 5 sobre 12 mili. Entenderam? Depois de ter escolhido isso, vocês precisam ajustar a tensão de offset de tal forma que o offset na saída seja igual a 5.3. 5.3 não, 5/3 de VT. Vamos lá, vou explicar de novo. Vamos voltar aqui no gráfico. Eu estou convertendo esse intervalo aqui de 12 mV, de menos 100 a 200 graus Celsius. Então, nesse intervalo, qual que é o meu intervalo do sinal de entrada? Ele vai de menos 4 até 8. Então, eu tenho 12 mV de intervalo na entrada. Eu quero transformar esse intervalo de 12 mV no intervalo da saída. Você não precisa... O João perguntou aqui qual é o modelo de termopar. Você não precisa do modelo do termopar para colocar na simulação. Você pode colocar um sinal de entrada que varie entre menos 4 e 8 mV. Tá? Pode ser um senoidal, pode ser qualquer coisa que você conseguir configurar para estar entre menos 4 e 8. Ok? Não, você... Ah, calma, vamos lá. Só um detalhe. Na atividade de vocês, o ADC a gente não vai fazer, certo? O ADC já foi feito. Então eu só quero que vocês cheguem até aqui. Só cheguem até a tensão VTemp, tá? Não precisa. A tensão VOFF é fixa sim, Yuri. Vamos lá. Então vamos lá. Não sei se foi isso que você quis perguntar, mas vamos lá. Eu tenho que levar esses 12 mV no intervalo de 0 a 5. Então eu tenho que fazer algum mapeamento que leve o menos 4 no 0 e leve o 8 no 5. Certo? Você pode inclusive resolver uma equação matemática que faça isso aqui, ó. Certo? Uma equação matemática afim, do tipo y é igual a ax mais b. Vai demorar 1 milhão de anos para eu desenhar isso aqui, mas uma equação afim, y igual a ax mais b. Bem, é uma equação como está aqui, ó. V alta é igual a VI mais C. Então eu resolvo essa equação.
com esses parâmetros aqui. Menos 4 mili tem que ir para 0 e 8 tem que ir para 5. Então a gente tem 2 pontos. Com 2 pontos a gente resolve a reta. Aí você vai encontrar uma equação desse formato aqui, ó. V alto igual a Vin mais C. E aí você olha nesse segundo esquema aqui, ó. A gente tem uma equação que é uma equação afim. Tá vendo aqui? Se você olhar direitinho, essa equação é uma equação afim. Uma função afim. Certo? Em que o meu V-tempo é o meu Y. O meu VT é o X. Acho que não dá para falar mais fácil do que isso. Você vai fazer um mapeamento ali de uma função afim. Tem 2 pontos. Você vai levar esses 2 pontos ali. Vai determinar quem é o ganho e quem é o valor B da função afim. E aí você compara com essa equação aqui e vai determinar quem é V-off, quem é R4, R3, quem é R2 e R1. Você vai notar, naturalmente, que você tem um grau de liberdade muito grande aqui. Então você não vai encontrar valores fixos e únicos. Não tem uma solução única para R4, R3, R2 e R1. Você vai encontrar várias possibilidades. Tá? E isso não é um problema. Então você escolhe um. Você escolhe R4 como sendo 1K. E aí isso vai dar um valor de R3. Você escolhe R2 como sendo, sei lá, 4K7. E aí você vai encontrar o valor de R1. O termopar deve ser substituído por uma fonte de tensão, certo? A não ser que o seu simulador tenha um modelo interativo para termopar, né? Como alguns tinham aí um modelo interativo para o LM35, que é o sensor de temperatura. Então, o Proteus tem, por exemplo. Eu não sei se o Proteus tem modelo interativo de termopar, mas não é necessário. Da mesma forma como não era necessário o modelo interativo do LM35, tá? Então o que vocês têm que fazer é isso. Pega aquela equação, escreve aquela equação. Com base naquela equação você compara com esta equação aqui. E isso vai determinar o valor de R4, R3, R2 e R1. E é basicamente isso, nesse circuito que está aqui. Eu sugiro que vocês substituam esse valor aqui de V-off por um diodo Zener, tá bom? Porque aí o diodo Zener vocês podem escolher com mais liberdade. Mas lembrem-se que o seu diodo Zener tem que ter uma tensão menor do que 5, certo? Obviamente, porque a alimentação aqui é VCC, é 5, né? Então, o seu diodo Zener vai ter que ser menor do que 5. Eu, na verdade, sugeriria que vocês começassem determinando quem é o diodo Zener. Vocês podem escolher o diodo Zener e vocês começam por aqui. Então, primeiro vocês escolhem quem é o diodo Zener. Ele tem que ser um valor menor do que 5. Com base no diodo Zener, você já tem aqui o termo C. Porque o termo C daquela equação vai ser R4 sobre R3 mais V-off. Depois se determina quem vai ser 1 mais R2 sobre R1. Eu acho que esse caminho é melhor. Uso mais de uma fonte senoidal ou só uma e mexo nela? Você usa uma fonte senoidal. Veja, a sua fonte não precisa ser senoidal. Ela pode ser qualquer fonte que esteja compreendida dentro do intervalo 8 e menos 4 mV. Então uma das opções é você colocar uma fonte senoidal cujo offset seja 2 mV. O offset é esse ponto central aqui, né? Então, se você utilizar... Deixa eu só desligar meu telefone aqui rapidinho. Pronto, aqui meu telefone estava longe de mim. Mas você pode usar uma fonte que tem offset de 2 mV e amplitude de 6. Então sua amplitude vai ser 6 mV, 6 mili, e o seu offset vai ser 2 mV. Aí resolveu. Então essa é uma forma simples de fazer e que funciona tranquilo. O que eu quero ver? Eu quero ver na saída essa mesma onda, só que agora ela vai ter offset de 2,5 volts e amplitude de 2,5 volts. Certo? Romeu está perguntando aqui a parte do Zener. Vamos lá. Quando a gente usa essa configuração que está aqui, que é a do diodo diretamente polarizado, eu não tenho uma escolha tão variada em relação a essa tensão. Essa tensão vai ser 0,7.
que é a tensão normalmente que o diodo produz, certo? O que eu vou fazer para eu ter uma opção melhor? Eu posso substituir esse cara por um diodo Zener. Aí o diodo Zener vai estar reversamente polarizado, então ele vai ser um pouquinho diferente, certo? Vai ser mais ou menos assim. E a vantagem de utilizar um diodo Zener é que eu posso alimentá-lo com tensões diferentes, porque cada diodo Zener vai ter uma tensão diferente. Então eu posso escolher diodo Zener de 3.3, enfim, de vários valores. O que eu sugiro nessa equação que vocês façam? Primeiro, escolham o valor do Zener. Então a gente começa com esse valor aqui, que é o Voff, que é a tensão sobre o Zener. Vocês vão fazer as suas equações e vão descobrir quem é o valor de C. C está aqui, ó, nessa equação aqui no canto. Vocês estão vendo aqui no canto superior direito? Então a sua equação vai ter V out igual a A vezes V in mais C. C vai ser uma constante. Quem é que é a constante nesta equação? É Voff multiplicado por R4 sobre R3. Então, se você já escolheu o seu valor de Voff, você pode determinar quem são R4 e R3. Que você já vai ter aquela equação anterior. Certo? Beleza. Então, você já determinou. Você escolhe Voff e, com base em Voff, você determina R4 sobre R3. Beleza. Só que você tem a outra variável, que é A. A outra variável não, né? Outro parâmetro, que é a A, que é o ganho do circuito, que no caso vai ser 5 sobre 12 mili. Mas que você pode também obter fazendo essa regrinha aqui da equação, que é fácil de fazer. Então você vai ter o ganho A. Quem que é o ganho A aqui? R4 sobre R3 vezes 1 mais R2 sobre R1. Então com isso você vai determinar R2 sobre R1. Certo? Então, aqui nessa equação, você tem 3 graus de liberdade a mais do que você precisa. Então, você pode tranquilamente definir 3 das variáveis. Eu sugiro que você comece definindo quem é Voff. Aí, depois você pode definir R4 e encontrar R3. E depois você define R2 e encontra R1. Nessa ordem. O importante é que essa equação aqui seja igual à equação que você encontrou no item anterior. Ok? Beleza, pessoal? RF está aí para controlar a corrente no Zener. Exatamente. No datasheet do seu Zener, você vai ter um valor, né, que é a corrente que passa por aquele Zener nominal, para que ele produza aquela tensão. E é com essa corrente e tensão nominal que você vai calcular quem é RF. Tá? RF vai ser a diferença de tensão entre VCC e a tensão no Zener, dividido pela corrente nominal do Zener. Normal, como a gente calcula todos os resistores, né? Então, beleza. É isso, pessoal. Vamos parando por aqui. Na quarta-feira eu vou apresentar para vocês o projeto final. Vocês vão ter 2 semanas para resolver o projeto final. E vocês vão poder fazer em grupos de até 4 pessoas, como vocês quiserem aí, tá bom? Beleza, pessoal. Então, até quarta-feira. Valeu!